Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do STF e vou acompanhar o Mauro mais essa semana para fazer um resumo do que aconteceu aqui na Suprema Corte. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a Mari vou contar então os principais acontecimentos do Supremo nessa semana. Bom, essa semana o plenário iniciou um julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que são 2 recursos extraordinários, e esse tema foi pauta de audiência pública aqui no STF a pedido dos relatores, ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, e discute se é obrigatória a ordem judicial prévia para uma plataforma digital excluir um conteúdo indevido, para só assim a rede social ou website, provedores em geral, serem responsabilizados pelos danos do conteúdo publicado por um terceiro. A discussão é essa, né, Mauro? É isso, na verdade, eu gosto de separar em 2 temas aí bem importantes, né? Os ministros chegaram a comentar que esse seria um dos julgamentos mais importantes dos últimos tempos aqui no Supremo, porque eles têm comentado, né? Os ministros comentam, vira e mexe que o tema resvala em internet, em redes sociais, assim, que não é uma terra sem lei, não é uma coisa que se pode fazer tudo que se Sim. queira fazer, né? Então é um julgamento muito importante. 2 temas aqui eu acho que estão em discussão, né? Primeiro, saber se precisa ter uma decisão judicial para que determinado conteúdo ou um perfil falso, discurso de ódio, seja retirado do ar, ou se pode ser uma notificação, como eles chamam extrajudicial, a própria pessoa que se sente ofendida entrar no site lá, tem um local onde é pedido para tirar um determinado conteúdo do ar e a plataforma já tem que tirar aquilo do ar. Ou seja, precisa ordem judicial ou não precisa? E segundo, discussão é, a partir de quando a plataforma passa a ser responsável civilmente, vamos colocar aí, é obrigado a pagar uma indenização, se for o caso, né? Se entrar na justiça pedindo uma indenização, será obrigado a pagar. A partir de quando? Fez a notificação, não tirou do ar, ela já é responsável pela plataforma? Ou também tem que ter uma ordem judicial que, se descumprida pela plataforma, aí gera, então, essa responsabilidade civil. São esses 2 grandes temas que eles estão discutindo agora nesses 2 recursos aí em julgamento. Na quarta-feira, o julgamento começou com as sustentações orais e na quinta, o ministro Dias Toffoli iniciou o voto dele e deve continuar na próxima semana. Como foi exatamente o voto do ministro? O ministro Dias Toffoli, relator de um dos 2 casos, né, o outro é relatado pelo ministro Luiz Fux, ele já começa dando um direcionamento de que é preciso mudar, né, realmente o regime que existe hoje de responsabilização. Esse regime está no Marco Civil da Internet, é uma lei de 2014, que aí prevê, no artigo 19, que é o que está em discussão no recurso relatado pelo ministro Dias Toffoli, esse artigo fala que é preciso uma ordem judicial. Só depois que descumprida a ordem judicial é que a prestadora, a plataforma, passa a ser responsabilizada civilmente. Tá? Então, não existe a questão da notificação. A lei está pedindo, está obrigando que haja uma ordem judicial. Não pode tirar, ela pode não tirar um conteúdo do ar, né, e não vai ser responsabilizada. Agora, quando houver uma decisão judicial e ela não cumprir, aí ela passa a ser responsabilizada. Isso é que diz o artigo 19, que está em discussão no recurso do ministro Dias Toffoli. E aí o ministro entende que essa lei que vem em 2014, ela foi uma conquista, foi importante, não tinha regulamentação de internet no Brasil, e aí se criou essa regulamentação. Só que em 2014, há 10 anos atrás, era uma outra realidade, no mundo digital principalmente, as coisas não eram tão rápidas como hoje em dia. Hoje em dia, com as mudanças, com o avanço que houve na tecnologia, você coloca no ar uma determinada informação falsa, uma agressão, alguma coisa, isso ficando 30 minutos ou 1 hora no ar, por conta desses impulsionadores, robôs, algoritmos, isso atinge milhões de pessoas. O estrago está feito. O ministro cita isso no voto dele. O estrago está feito. Para voltar atrás é muito difícil. Então, você já tirou um print, já baixou um vídeo, já, enfim. E chegou a milhões de pessoas, que acho que há 10 anos atrás, há muito tempo atrás, as pessoas não recebiam no seu celular na hora, quando saiu um post desse. Não tinha tanto algoritmo, não tinha esses impulsionamentos. Então, a pessoa... O outro caso que está em julgamento, que você falou, são 2 recursos. O outro do ministro Luiz Fux trata do Orkut. Lembra aquela rede, uma rede social mais antiga, que já não existe? Todos tínhamos. Pois é, era muito popular. É do Orkut, anterior a esse Marco Civil da Internet. E a discussão é a mesma, criaram uma comunidade, como se criava na época, para falar mal de uma pessoa, uma determinada pessoa, e aí começaram a falar mal. Ela pediu para que
tirassem aquela comunidade do ar, o Orkut não tirou, e aí começou o processo, né? Ela teve que ir à justiça para pedir, conseguiu tanto a retirada da comunidade quanto ser indenizada, né? Por isso que essa questão chega no Supremo, para saber se a obrigação de tirar do ar com a notificação que ela fez ou só depois de uma decisão judicial, e a questão de ser responsabilizada, né, a plataforma, e pagar a indenização. Os dois casos que estão em discussão, as pessoas que reclamaram conseguiram, depois da decisão judicial, que fosse retirado do ar o perfil num caso e a comunidade no outro, a comunidade do Orkut, e conseguiram indenização, né? E aí o Supremo agora vai decidir a partir de quando essa responsabilização civil, para saber se é válida essa indenização que as instâncias inferiores aplicaram. Então, o voto do ministro Dias Toffoli está indo nesse sentido, de que é preciso haver uma mudança. Sim. Mudou a realidade de 2014, quando foi criada a lei, até agora, né? Então, há que se mudar isso, esse regime vai ter que mudar. Ele ainda não deu direcionamento, né? Claro, ele vai continuar com o voto dele é longo, ele leu uma parte, não sei se nem metade do voto ainda, e aí ele vai continuar o voto na semana que vem, e aí a gente vai ver, então, qual o caminho que vai se tomar para regulamentar essa parte de responsabilização civil e de quando se deve tirar do ar um conteúdo, um perfil, alguma coisa falsa, com um discurso de ódio, enfim, é isso. Perfeito. Tema extenso também. Sim. Na terça-feira dessa semana, o Supremo Tribunal Federal enviou um relatório final da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo da investigação, que indicou 37 pessoas e apontou a existência de um grupo criminoso. Isso é um tema importante a gente falar, porque isso foi um destaque na imprensa nacional, na imprensa mundial, eu diria, porque, né, na coordenadoria de imprensa recebemos muita demanda da imprensa internacional, querendo saber desde quando a Polícia Federal apresentou esse relatório final com essa investigação sobre essa tentativa de golpe de Estado, né, que aconteceu principalmente aí depois na final de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição para o presidente Lula, né, para o então presidente eleito Lula. Então, assim, um plano que já viria de 2019, já estava sendo, né, montado ali, e que nessa parte final aí, então, ganhou um impulso maior. Isso segundo o relatório da Polícia Federal. Tá? Então, eles disseram que havia esse plano realmente para tomar o poder, né, abolir o Estado Democrático de Direito, para que o grupo do então presidente permanecesse no poder. Inclusive, fala-se aí que teria mortes previstas aí, queriam matar o então presidente eleito Lula, vice-presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, um relatório, um calhamaço com mais de 800 páginas, né, que chegou aqui para o Supremo. E aí, então, acho que é interessante a gente só explicar um pouquinho o passo a passo e o que vai acontecer com esse processo. Porque o ministro recebeu da Polícia Federal com esse indiciamento, a Polícia Federal pode indiciá-la, há indícios da prática de crime e que teria sido cometido por essas pessoas. Mas uma ação penal, um inquérito aqui no Supremo, na Justiça, um inquérito e uma ação penal só podem ser conduzidas pelo Ministério Público, né? Só ele pode ser titular de uma ação penal pública, no caso, né? Então, o que o ministro faz quando recebe esse relatório? Encaminha para a PGR. A PGR é quem vai analisar se, de fato, existem indícios de que foram praticados crimes, ou seja, se os fatos narrados pela Polícia Federal no relatório indicam a prática de crime, se são aquelas pessoas que a Polícia Federal está indicando cometeram realmente aqueles crimes. Se o Ministério Público, se a PGR entender que houve esse crime e que o relatório indica as pessoas certas, ela apresenta uma denúncia para o Supremo. A denúncia, então, é que é analisada Sim. pelo Supremo. No caso, a competência para analisar é da primeira turma, que é a turma a qual pertence o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, apresentada uma denúncia, o Supremo vai analisar essa denúncia para saber se recebe ou não, para se tornar, então, uma ação penal que essas pessoas vão responder perante o Supremo. Então, tem todo esse trajeto para se chegar, então, a análise de se houve ou não os crimes cometidos, né? Vai para a PGR agora decide se apresenta uma denúncia ou se arquiva. Se ela entender que o relatório não apresentou indícios mínimos, ela pode pedir o arquivamento, dizer que não entende que não houve crime e pede para arquivar, ou se entender que houve, ela vai montar a denúncia dela e apresentar, então, ao Supremo. Então, toda essa passagem, a gente já está no final de dezembro, final de novembro, né, Mara? Então, a ideia é que isso aí fique para o ano que vem, essa apresentação
dessa eventual denúncia, o pedido de arquivamento e análise pelo Supremo desse fato. Então, só é importante a gente ressaltar isso. E como é que funciona, Mauro, a decisão para retirada de sigilo de uma denúncia como essa? Assim, porque veio para cá, o ministro resolveu tirar o sigilo. Como ele Isso. decidiu retirar e por quê? Legal a pergunta, porque é isso. O processo tramitava em sigilo até então. Por quê? Porque tinham diligências. Diligências são medidas que a Polícia Federal pedia para tomar uma quebra de sigilo bancário, uma quebra telefônica, uma busca e apreensão, enfim, né? Todas as medidas que ela tem que falar, que se chamam, são as diligências policiais, que é muito, né, se fala muito aí na imprensa, comenta esse termo. Enquanto estão acontecendo diligências, é preciso que esteja o processo em sigilo para que a parte que vai ser, que está sendo investigada, que vai sofrer uma busca e apreensão, uma quebra, não queira fugir, não queira queimar Não existe documento. intervenção de nenhuma parte, né? Exato. No processo todo. Como o relatório final foi apresentado, ou seja, acabou a investigação da Polícia Federal, ela concluiu todas as diligências que ela tinha pedido e tinham sido autorizadas pelo Judiciário, não há por que mais manter o sigilo. Então, e como a ordem constitucional manda que se dê publicidade aos atos, né, a menos em casos excepcionais, como é o caso de diligências em curso, acabaram as diligências. A ordem constitucional dê-se publicidade ao todo ministro, então tira o sigilo, né, e está à disposição de todo mundo aí no próprio site do Supremo, né, que as pessoas podem ter acesso ao processo agora e a todos os processos públicos que tramitam aqui no Supremo. É só pesquisar lá no nosso site, exato. E na terça-feira também, dia 26, teve decisão do plenário virtual sobre o uso de símbolos religiosos em prédios públicos como manifestação histórico-cultural. Quer dizer, então, que aqui se entende o uso desses símbolos não como prática religiosa em si, mas como símbolos que já pertencem à história e à cultura do Brasil. Essa é um recurso do Ministério Público contra uma decisão do TRF da Terceira Região, que rejeitou um pedido para retirar essas imagens de prédios públicos da União no estado de São Paulo. O TRF entendeu dessa forma, como você acabou de colocar, né? Que isso está mais ligado ao lado cultural e histórico do país do que realmente crença religiosa, né? Determinada crença religiosa. Então, esse foi o entendimento do TRF3 e aí questionado aqui no Supremo por meio desse recurso extraordinário, relator o ministro Cristiano Zanin, então, e ele concordou com a decisão do TRF3. Ele entende exatamente que, no caso, o Estado não está obrigando, o Estado não pode obrigar, porque o Estado é laico. A alegação do Ministério Público é isso, o Estado é laico, está na Constituição, o Estado não tem religião, não existe uma religião que seja obrigada o brasileiro a ter. O Estado brasileiro é laico, não obriga ninguém a nada. Então, no voto, o ministro Cristiano Zanin explica essa diferença. Já chegaram ações no Supremo questionando leis que obrigavam a ter uma Bíblia em tal lugar, a ter uma... Aí não, o Estado não pode obrigar, né? Porque o Estado é laico. Agora, o Estado também não pode proibir quando essa presença ela tem a ver com a história do Brasil, né, com a cultura do brasileiro. E aí ele lembra que a presença da Igreja Católica, principalmente, como essa imagem, uma imagem católica, vem desde os jesuítas, desde o descobrimento do Brasil. Né? E a gente lembra que cidades que foram, né, montadas, construídas no Brasil, elas começam sempre com uma igreja. Você tem uma igreja, uma praça em frente, uma rua direita que liga... Então, sempre, né, a Igreja Católica muito ligada com a cultura, com a história brasileira. Então, o que ele entende é isso. Como não há uma obrigação, não há ninguém obrigando ninguém a nada, aquela imagem, ela representa isso. Ela é uma representação da história e da cultura de um povo. Tem então, obras de arte que retratam essa passagem histórica datas, igreja, a gente comemora assim. feriados no Brasil, Sim. Vários feriados são ligados à Igreja Católica, a santos, então assim, né, tá na nossa cultura, ninguém está obrigando a pessoa porque tem aquela imagem a seguir aquela religião, não. É só uma demonstração de quanto aquilo importa na cultura e na história do brasileiro. Então o ministro disse que não se deve proibir esse tipo de demonstração histórica e cultural. Essa semana foi isso. E, Mauro, e para a semana que vem? O que temos? No plenário, a gente deve continuar com o julgamento dos dois recursos que tratam do Marco Civil da Internet, né? O ministro Dias Toffoli ainda deve acabar o voto dele, concluir o voto dele. Aí teremos o voto do ministro Luiz Fux, que é relator do outro recurso, né? Que discute também o mesmo tema. E aí, creio que quarta e quinta-feira da próxima semana fiquemos por conta desse julgamento. Como eu falei, os próprios ministros ressaltaram um dos julgamentos mais importantes dos últimos tempos no Supremo. Enfim,
cuidar da regulamentação da internet, né? Principalmente nesses tempos modernos que a coisa está com a algoritmização, vamos colocar assim, né? Vivemos sob os auspícios, sobre o poder dos algoritmos, né? E dos robôs, então é muito importante essa decisão do Supremo. E no plenário virtual, que já começou hoje às 11 horas da manhã, eu reparei dois processos ou dois temas importantes que estão em julgamento. Um conjunto de 4 EDPFs contra leis municipais que vedam o uso de linguagem neutra nas escolas, é um tema também que vira e mexe vem ao Supremo, bem sensível, e o Supremo tem aí já vem formando, né, uma jurisprudência sobre esse tema. E o outro que trata da possibilidade de afastar o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas de concurso público, se o limite de gasto com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal for atingido. Para quem faz concurso, para quem passa em concurso, um tema bastante importante e sensível, porque você passa num concurso, está dentro do limite das vagas que tinham no concurso, garantir a minha nomeação. E aí vem uma decisão que pode mudar isso se disser que se tiver atingido, né, o ente federal tiver passado a Lei de responsabilidade fiscal, pode ser que ele não seja chamado. Isso também atinge bastante gente, é um tema bem interessante. É isso. Então, esperamos para a semana que vem. É isso. Agradecemos a audiência de todos. Lembrando que se você quiser enviar uma pergunta ou participar de alguma forma aqui do podcast, você pode enviar um e-mail para podcast@stf.jus.br. E lembrando que esse episódio e todos os outros estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de streaming. É isso. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.